Olá, Dev, tudo beleza? Vamos para mais uma videoaula aqui do nosso mini curso de React. E a gente viu na nossa última aula, né? A gente falou um pouco sobre os componentes, vimos ali um básico de conceitos, né? E dando sequência nessa utilização de componentes aí, a gente vai começar a ver agora os conceitos de propriedade. As propriedades de um componente basicamente são a maneira que a gente tem de passar informações de um componente pai para um componente filho. A gente pode pegar como exemplo aqui no nosso app. Vou fazer uma observação aqui. Na aula de componentes, eu criei um componente com o nome de home. Vocês vão observar lá no vídeo. Eu só modifiquei aqui para header, então vim alterando aqui também no conteúdo, né? A importação aqui, mudei para header, aqui também, o uso e também aqui no próprio componente, tá? Mudei o nome dele porque o intuito é usá-lo ali no cabeçalho mesmo, então não sei porque eu usei o nome de home lá, mas tudo bem. Vamos lá. Propriedade. Então, quando eu quero passar uma informação de um componente pai, considerando esse app aqui, para um componente filho, ou seja, um componente que a gente importa aqui dentro e usa, como é o caso do header, através das propriedades eu passo a informação que está nesse componente pai principal para um componente que está em uso aqui dentro, que a gente considera como componente filho. A componentização, como a gente falou bem no último vídeo, é para quê? É para a gente conseguir reutilizar. Então, se a gente for usar o componente mais de uma vez em uma mesma página, ou usá-lo em outros componentes da nossa aplicação, em outros locais da nossa aplicação, isso é possível. Então, aqui ó, eu coloquei 3 vezes na mesma página aqui. Se a gente for ver aqui na aplicação, está aqui, ó. Mas se você observar, a gente não consegue customizar a informação que é exibida por esse componente, porque essa informação ela está definida aqui estaticamente no próprio componente. Então, através das propriedades, a gente consegue, ao invés de passar a informação direta como está aqui, usar as propriedades para isso. E em cada local que você for usar esse componente, você passa a informação que você quer. Exemplo disso vou pegar aqui, vou tirar esses outros dois que eu coloquei aqui só para a gente ver lá o uso. O que a gente está usando aqui desse componente é fazendo com que ele exiba um título, né? Então eu posso vir aqui onde eu vou usar esse componente, passar uma propriedade title igual, eu vou botar aqui, ó, página inicial. Perceba que o TypeScript, olha só as vantagens de usar TypeScript nos projetos, né? Aqui o que ele já me diz. Olha, você está tentando atribuir uma propriedade chamada title, mas ela não é atribuível. Não existe isso lá definido nesse componente, né? Ou seja, o TypeScript ele já se antecipa e já diz para você aqui que da forma como está configurado lá, você não consegue usar isso. Se a gente for ver aqui no nossa aplicação, já está o erro aqui, ó. Não compilou e ele está dizendo por quê. Está aqui, ó. Isso aqui não existe para ele. Beleza. Então, as vantagens de usar o TypeScript. Quando a gente quer usar uma propriedade aqui através de um componente, a gente vai lá nesse componente fazer a definição dessa propriedade lá. Pelo fato de a gente estar usando o TypeScript, vamos aqui no nosso componente, a melhor forma da gente escrever os componentes usando o TypeScript é nessa notação aqui, usando essa notação de constante, que na verdade é uma function component, ou seja, um componente escrito num formato de função. Que você tem aqui, ó, você define o componente através de uma constante, mas o que ele recebe é uma error function. Então ele continua sendo uma função, porém escrito nessa notação aqui. Aqui a gente tem um generic já definido para a gente tipar, que é o react.fc, que é a abreviação disso aqui, ó, Function Component. Então, esse tipo aqui, a gente pode passar, por ser um generic, a gente pode passar para ele, por parâmetro, o tipo de propriedade que vai ser recebido aqui. A gente quer usar desse componente uma propriedade chamada title. Então, a definição dele, eu posso simplesmente vir aqui usar uma interface
como eu quero definir qual é o tipo das propriedades desse componente, eu vou dar um nome aqui dessa interface de header props, de propriedades. Esse nome tanto faz. Eu só estou colocando aqui de forma que fique mais semântico possível, ou seja, você olha aqui, bom, propriedades do cabeçalho. O cabeçalho é esse componente. Então fica mais fácil de você ir lendo o código e entendendo. Então, o que a gente tem agora desse componente aqui para definir como propriedade? A gente quer usar um título. Então eu vou definir aqui ó, um atributo title e vou dizer que ele é do tipo string. Vou salvar aqui. Se a gente for olhar aqui, nada mudou aqui ainda. Ó. Ele continua dizendo que não existe o tipo title como parâmetro, como propriedade, né, para ser passado para esse componente. A gente aqui já fez a definição de que tipo a gente quer usar. Caso você queira usar mais de uma propriedade, basta colocar aqui, vamos supor que a gente queira um subtitle. Então a gente inclui aqui subtitle. E nessa definição de tipo aqui na interface, a gente pode dizer se algum atributo desse aqui é obrigatório ou não. A forma de a gente dizer para o TypeScript que essa informação aqui é obrigatória é defini-la como ela está aqui. Ó. Dessa forma aqui, ele vai exigir essas duas informações a partir do momento que a gente tipar aqui esse componente com essa interface. Se eu quiser que o título seja obrigatório, mas o subtítulo não, basta eu vir aqui e vou colocar uma interrogação aqui. Nesse caso, eu estou dizendo para o TypeScript que esse subtitle aqui não é obrigatório, ou seja, pode ter, pode não ter. Eu defini aqui o tipo que eu quero usar para esse componente e aqui, nesse genérico aqui, eu digo qual é o tipo de parâmetro que eu quero informar. E isso a gente faz passando aqui ó, o menor e maior. E aqui dentro eu ponho o tipo que eu quero usar, que é o tipo header props, que é essa interface que a gente definiu aqui. Dessa forma eu estou definindo o tipo, através desse genérico, que esse componente aqui pode receber, o tipo de propriedade que ele pode receber. Se a gente for olhar aqui agora, já não temos mais a crítica aqui no title. Por quê? O TypeScript já entendeu que esse componente aqui, ele recebe aqui, ó, como tipo, um genérico aqui, que é o header props, que ele contém o título e também contém o subtítulo. Porém, o subtítulo não é obrigatório, então ele não está criticando aqui. Se a gente tirar essa interrogação aqui do subtítulo, vou tirar e vou salvar. A gente volta a ter um problema aqui nesse componente. Por quê? Vamos ver aqui. Ó, a propriedade subtítulo, ela não está definida no tipo title string. Só estou passando o title para ele. Mas ela é requerida. Ó. Então o TypeScript, nesse caso aqui, ajuda muito. Imagina você com um componente bem... Aqui a gente está vendo um exemplo de um componente pequeno, simples. Imagina você com um componente bem maior, um componente de elementos de tela, um formulário, por exemplo, né, onde você tem aí algumas propriedades para passar, sendo umas obrigatórias, outras não, verificações para fazer. E imagina você estar usando isso sem TypeScript, né? Ou seja, o controle que o programador tem que ter naquilo que ele está fazendo é muito maior e a chance de ter problema de fazer merda, entre aspas, né, é muito grande. O TypeScript veio para ficar, literalmente. Então, recapitulando, através dessa notação aqui de function component, a gente consegue de forma mais fácil, é a forma mais fácil que a gente tem de dizer qual é o tipo que as propriedades devem ter para esse componente aqui. Então eu estou definindo através dessa interface aqui que eu passei nesse genérico aqui, a interface que a gente criou, o tipo que as propriedades devem ter. Beleza, está tudo definido, acabou o erro aqui, né? Acabou não, porque eu tenho que botar o subtitle aqui como não obrigatório de novo. Beleza, agora sim, acabou o erro. Vamos lá ver como é que está não, atualizar aqui. Beleza, não tem mais erro, mas ele continua apresentando cabeçalho para mim. O que falta a gente fazer aqui? O que falta agora é a gente pegar a propriedade, que a gente pega aqui ó, nessa arrow function,
a gente recebe aqui um parâmetro props. Então, esse props vai conter o quê? Vai conter title e subtitle, que a gente já tipou aqui, ó, através do generic. Então, a gente está dizendo o que pode vir aqui dentro desse props. Nada além disso. E agora, eu posso simplesmente tirar esse cabeçalho aqui e, através da notação de chaves, a gente inclui JavaScript dentro do HTML de um arquivo JSX, né? Então a gente tem que usar isso, abre e fecha chaves, e aí a gente consegue usar um código de JavaScript aqui dentro. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar o props. Se eu colocar o ponto, ele já diz aqui o que ele pode ter. Title, subtitle, children. O que é esse children? Já vamos ver já já. Vamos pegar aqui o título. Vamos salvar. Então está aqui definido a propriedade que é passada através do uso do componente lá. Está sendo transcrita aqui para dentro do HTML através dessas chaves. E agora, se a gente for olhar lá nossa aplicação, já estou lá com o título que eu quero usar na página principal. Porque quando eu for chamar esse componente em outra página, eu quero dizer qual título eu quero usar. Às vezes nem é em outra página, às vezes eu quero usar mais de uma vez na mesma página. Então eu venho aqui e defino aqui, ó, outro. E acabou, a gente agora tem um componente reutilizável. Um componente bem simples, mas com o recurso de propriedades, a gente consegue definir qual título eu quero usar em cada vez que eu for usar esse componente. Deixem nos comentários aí, caso tenha ficado persistido, né, alguma dúvida ainda, mas eu acredito que ficou tranquilo aí para poder perceber que basta a gente definir aqui o tipo de parâmetro que vai ser passado para esse componente, que aí a gente não tem mais problema, beleza? Agora, se a gente voltar aqui, ó, onde está aqui o título que eu coloquei, vou colocar um ponto e a gente tem aqui, ó, esse children, que vem a ser essa propriedade. Isso aqui é uma propriedade, né? Nós temos outras duas propriedades aqui, que a gente definiu aqui na nossa interface, e esse children aqui. O que vem a ser esse children? O React, ele define por padrão essa propriedade children em todos os componentes. Então, todos os componentes React possuem essa propriedade children. Já vem de fábrica, vamos dizer assim, né? Essa propriedade a gente usa para quê? Quando a gente precisa renderizar componentes internos ao componente que está sendo usado. Vamos ver um exemplo aqui. Eu estou aqui com esse componente título, né? A princípio, ele é uma tag onde ele recebe as propriedades aqui e fecha nela mesma. Mas e nos casos em que eu tiver componente, por exemplo, um menu, em que eu vou precisar passar para ele informações, outras tags internas aqui. E aí, como é que a gente renderiza esse conteúdo interno desse componente? Então, o menu é um componente, ele recebe aqui internamente informações para que ele seja renderizado. Então, vou botar aqui, ó, home, e vou botar aqui contact. Então, a gente está aqui, considerando que a gente tem esse componente chamado menu, eu estou passando para ele, ou seja, eu estou abrindo a tag, passando componentes internos aqui para ele, no caso são tags do próprio HTML, e estou fechando ele aqui. Não é uma tag simples, né, onde você simplesmente passa somente as propriedades para ele. Nesse caso, para a gente poder pegar esse conteúdo aqui na definição desse componente, que aqui eu estou usando, não estou definindo o componente. Eu estou usando. E na definição, como é que eu considero isso? Ora vai ser uma UL, ora vai ser um navbar, ora vai ser div. Como que eu vou controlar o que eu vou renderizar como filho para um componente? Então vamos aqui, ó, vou criar aqui um componente chamado menu, new file. Um exemplo, só para a gente confirmar aqui o conteúdo. Beleza? Eu vou pegar esse conteúdo aqui para ganhar tempo.
Vou jogar aqui dentro do menu. Então eu vou tirar essa interface daqui, princípio, menu. Vamos tirar essa configuração aqui desse generic. O que ele vai retornar? Ele vai retornar uma tag do tipo div, que vai ser a tag principal, beleza? Esqueci de mudar aqui para menu. Vamos salvar. E internamente, olha a estrutura que tem esse componente nosso. Ele tem uma tag principal, que aqui a gente chama de menu. Na definição dele, eu estou usando uma tag div para isso, né? Vai ser o container principal. E o que vem aqui dentro, de que forma eu vou usar aqui? Nesse caso, como o React já traz para a gente, para todos os componentes, a propriedade children. Nesse caso, eu posso fazer o uso dela aqui. Então, eu venho aqui e coloco props.children. E aí, tudo que tiver internamente, tudo que for usado internamente na tag desse componente, quando ele for usado lá, vai ser considerado como children e vai ser renderizado. Então é a forma de você passar conteúdo, né, tags internas para o teu componente. Então você usa essa propriedade children, ela já vem definida pelo React e ela está presente em todo componente que você criar aí. Vamos aqui fazer a importação para a gente poder rodar o exemplo. Então eu vou aqui importar menu .components /menu. Tá salvo. E agora a gente vem aqui e está aqui o nosso menu com as opções aqui. Então seria essa a utilidade da propriedade children, que já vem presente nos componentes aí. É uma propriedade que, mesmo não definindo nenhuma minha, ó, não tem interface aqui, não defini nenhuma propriedade específica para ser passada aqui, por exemplo. Poderia, mas nesse caso aqui é simplesmente para a gente exemplificar o uso da propriedade children, que já vem de fábrica, né, entre aspas aí, em todos os componentes que são criados. Beleza? Bom, então fica aí esse conteúdo para esse vídeo de hoje. A gente, a partir do próximo vídeo, vai começar a falar de estado e imutabilidade e começar a construir a nossa aplicação, o nosso front-end da nossa API. Esses vídeos conceituais, né, são importantes para poder a gente entender o funcionamento básico do React. Esses três conceitos que eu separei um por vídeo, componentes, propriedades e estado, que vai ser o próximo vídeo, você entendendo o funcionamento desses três componentes, praticamente você já entendeu o funcionamento do React. A partir daí, a prática é que vai te dar, prática mesmo, construir, não ficar só assistindo o vídeo, porque aí você vai massificar o que você aprendeu na teoria e com certeza você vai estar criando o código React aí até de olho fechado, beleza? Até a próxima então.